Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Se você está precisando de uma paulada literária, continue nesse vídeo. Por que eu tô falando isso? Vou trazer os principais insights desse livro, Essencialismo, do Greg McKeown. Eu grifei várias páginas desse livro porque eu achei ele sensacional. Parte de trás do livro. Se você se sente sobrecarregado, ao mesmo tempo subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. Quando tentamos dar conta de tudo e ter tudo, fazemos concessões que nos afastam da nossa meta. Se não decidimos onde devemos concentrar nosso tempo e nossa energia, outras pessoas, chefes, colegas, clientes e até mesmo a família, decidem por nós. E logo perdemos de vista tudo o que é significativo. Esse livro já estava na minha lista de leitura há um bom tempo, porque eu sou uma pessoa que eu costumo abarcar muitas coisas, querer fazer tudo, ser multitarefa e achar que dou conta de tudo. E já me acostumei com outras pessoas falando, nossa, como é que tu consegue fazer isso, como é que tu consegue fazer aquilo? Só pra situar vocês, quando eu tava fazendo mestrado, eu tava dando aula em 2 escolas, trabalhando num salão de beleza e já tinha começado a estudar trade. Só que eu comecei a observar que eu estava me perdendo. Não deixando de honrar compromissos, mas não entregando com a qualidade que eu gostaria. Esse livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, aqui ó, tô puxando pra vocês o sumário. Primeira parte ele fala da essência, tá? Qual é a mentalidade de um essencialista? Segunda parte ele fala da exploração, em que a gente vai discernir o que é trivial ou não no caminho do essencialista. Terceira parte, a eliminação, o que a gente precisa eliminar para se tornar um essencialista. E a quarta parte, a execução, que é propriamente o processo de fazer. E depois eu vou passando aqui pelas páginas, pelas partes em que eu grifei, pra gente discutir um pouquinho. Primeiro parágrafo, que eu já separei, fica na parte 1, e fala, quanto a você, quantas vezes respondeu sim a um pedido sem pensar direito? Quantas vezes se arrependeu de ter se comprometido a fazer alguma coisa? Quantas vezes disse sim só para agradar alguém, ou para evitar problemas? Ou porque o sim virou uma resposta padrão? Esse trecho me chama muita atenção porque a gente tem esse hábito de responder de forma positiva com frequência para ser uma boa pessoa, para agradar, para não ser aquela pessoa que, nossa, é chata, não vai em tal lugar, não faz tal coisa, não aceita tal convite. Então, socialmente, o sim é muito mais aceito do que o não. O não tem essa visão egoísta, como se a gente só pensasse em nós mesmos. E o caminho do essencialista, ele traz exatamente isso. Quantas pessoas você conhece, e talvez você não conheça ninguém assim, você deve ser essa pessoa, que dizem sim para tudo, ou para a maior parte das coisas, e no fim do dia acaba sem conseguir fazer aquilo que você se determina o que gostaria de fazer. Ele traz muito essa filosofia do menos, porém melhor. E pergunta com frequência se nós estamos investindo nas atividades certas. Quando ele fala em menos, porém melhor, não é apenas menos por fazer menos, mas por fazer com qualidade. Então aqui é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar a sua contribuição máxima fazendo apenas o essencial. Então, com frequência, o livro traz esses quadrinhos, deixa eu ver, comparativos, de quem é essencialista para quem não é essencialista, e a gente observa um comportamento muito comum da parte do não essencialista. Tem que fazer tudo pra todo mundo, tudo é importante, como é que eu vou dar conta de tudo? Já o essencialista, ele escolhe o que ele vai fazer. Ele escolhe onde ele vai dar a prioridade. E ele faz pausa, não sai dizendo sim pra tudo, né? Em nossa sociedade, nós somos punidos pelo bom comportamento, que seria dizer não. E somos recompensados pelo mau comportamento, que é dizer sim. Então a gente diz sim pra tudo. Quando o chefe pede alguma coisa, a gente desconsidera a existência da família, de outros compromissos pessoais, porque a gente tá querendo agradar, conseguir uma determinada posição, determinado cargo. Não tô dizendo aqui pra que a gente deixe tudo largado, mas pra que a gente consiga se comprometer estritamente com aquilo que a gente tem capacidade de fazer e vai dar conta sem deixar para trás os nossos próprios valores. Aqui na página 17 é que a busca pelo sucesso se torna um catalisador do fracasso. Para quem não se lembra o que é um catalisador lá das aulas de química, ele é o que acelera as reações, tá? Então, quando a gente fica correndo atrás do sucesso o tempo todo, a gente vai dando passos para trás. Porque nesse processo do sucesso, se a gente não separa em metas menores, a gente atropela querendo colocar esforço em muitas direções, fazendo muitas coisas, muitos caminhos, ao invés de focar em 1 ou 2 caminhos que vão te trazer o resultado. Primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. A sociedade está totalmente despreparada para lidar com isso. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham menos opções. Eles tinham ócio produtivo. O que nós não temos agora? Esse excesso de escolha nos deixa paralisado. Basta a gente parar para pensar na quantidade de tempo que a gente fica rolando a tela e olhando o celular, no Instagram e vai e confere vídeos, porque a gente tem muita opção, muitas coisas para fazer e acaba com um excesso, né, uma paralisia por excesso de análise, porque tem muitos caminhos, a gente faz listas infinitas daquilo que quer fazer, mas acaba não se concentrando no que é essencial. Para os psicólogos, se trata da fadiga decisória. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. Pense na quantidade de micro-escolhas que você precisa fazer todos os dias. E como a gente fica cansado nesse processo. Mas por que será que a gente tem que tomar essas micro decisões? Será que é porque a gente abarcou tudo, falou que ia dar conta de tudo e quer fazer num intervalo de tempo que não cabe? Essa capacidade de conexão
Estamos falando aqui sobre essa conexão em relação à internet, a como a gente consegue se comunicar com facilidade atualmente. Aumentou a força da pressão social. A tecnologia nos aproximou muito mais das opiniões alheias sobre o que deveríamos focalizar. Não é apenas sobre carga de informações, é sobre carga de opiniões. E aqui entra o fato da exposição. Então, por exemplo, se você diariamente posta que está indo na academia, se em determinado momento parar de fazer isso, as pessoas vão perguntar, parou de treinar, desistiu, o que está acontecendo? E quando a gente fica um bom tempo afastado dessas redes sociais, a gente começa a sentir, ter essa sensação de que está faltando algo. Porque provavelmente a gente se acostumou com esse excesso de opiniões ou pessoas te dizendo o que você deveria fazer. E a gente acaba só vendo os palcos, a gente não vê os bastidores, porque quem compartilha algo no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais, compartilha aquilo que quer compartilhar. E a gente às vezes acaba se apegando nesse ponto. A pessoa compartilha o que ela quer. E a gente acha que a vida dela é tudo, aquilo ali é tudo, as mil maravilhas. O resultado disso é gente estressada, que tenta encaixar mais atividades numa rotina que já é sobrecarregada. E leva a reuniões onde se discutem até 10 prioridades máximas. Aqui eu acho interessante que ele traz prioridade máxima, entre aspas, porque se é uma prioridade, deveria ser uma só. Então ele está falando aqui de pautas, quando a gente tem uma reunião de trabalho, nós vamos discutir as 10 prioridades desse ano. Então não são prioridades. Pode ser uma, e sob o guarda-chuva dessa uma, a gente colocar outras que são importantes para atingir aquela ali, mas não existem 10 prioridades máximas. A palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa. Então, muitas tarefas são prioritárias, parece que, na verdade, nenhuma é. Se não escolhemos conscientemente, os colegas, chefes, membros da família, amigos vão escolher pela gente, você que sabe, deixa assim, vamos ver, vai dar certo. Na parte da essência, qual a mentalidade básica do essencialista? Primeiro, escolha individual. Podemos escolher onde aplicar o nosso tempo e a nossa energia. Se essas escolhas não forem feitas, não faz sentido falar em abrir mão de alguma coisa, porque a gente primeiro precisa escolher. 2. A prevalência do ruído. Quase tudo é ruído. Pouquíssimas coisas têm valor excepcional. Essa justificativa é importante para investir tempo em descobrir aquilo que é essencial para você. 3. A realidade de perder para ganhar. Não podemos ter tudo nem fazer tudo. Isso é bem difícil, porque a gente quer dar conta de todas as coisas. Só que para a gente conseguir algo com maestria, a gente precisa ter atenção plena. E não dá para fazer isso, para ter essa atenção plena, fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Diga-me, o que você planeja fazer com sua vida única, fantástica e preciosa? Isso é para você que está vivendo aquela crise existencial de quem eu sou, onde estou, o que estou fazendo na minha vida. E como que a gente está lidando com essa oportunidade que nós temos. Quando a gente esquece que tem um livre-arbítrio, a gente aprende a impotência. A gente acaba permitindo que o nosso poder de escolher nos seja tirado. Até que a gente se torne o elemento de escolha de outra pessoa. O livro traz bastante que mais esforço não necessariamente gera mais resultado. E nós podemos traçar um paralelo com o princípio de Pareto, princípio 80-20, em que 80% dos teus resultados são advindos de 20% das tuas ações. Ele trouxe isso tanto para a teoria econômica quanto para a indústria, no sentido de explorar onde que a gente poderia enxergar os defeitos para melhorar a qualidade, para melhorar a produção, para melhorar a gestão do lucro. Então, não necessariamente nos esforçando mais, nós vamos ser mais bem remunerados ou vamos atingir aquilo que a gente quer, mas a gente precisa fazer o esforço no lugar certo. Aqui ele também fala sobre a questão do tédio e do descanso. É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda oportunidade de nos entediar, também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Qual foi a última vez que você se lembra de ter feito algo sem utilizar o celular, sem gravar, sem se preocupar com o tempo, simplesmente sentir que tá naquele momento ali? Parece que é algo de outro planeta, né? Porque a gente tá acostumado a registrar tudo e tá sempre olhando o relógio pensando que vai acabar alguma coisa. Outra frase que o livro trouxe e pegou muito forte pra mim foi a seguinte: se você acha que é tão forte que consegue fazer qualquer coisa, eis um desafio realmente difícil. Diga não a uma oportunidade e tire um cochilo. Principalmente para quem é ansioso, essa frase aqui é uma pedrada, porque a gente não iria conseguir dormir, ia ficar pensando naquela oportunidade que passou, mas isso é um processo que nos faz ter mais disciplina também. Isso daqui é o que o autor traz pra gente pensar em relação à escolha das oportunidades e o que a gente pretende fazer com o nosso futuro. Sem clareza e propósito, buscar algo só porque é bom não é o suficiente para você chegar no topo. Porque se a gente não tem clareza, quando a gente atingir determinado objetivo, a gente não vai saber qual é o próximo passo. E se esse objetivo faz parte do propósito maior. Eu acho que é muito interessante trazer é que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. A primeira vez que a gente faz isso é difícil. E a reação das próprias pessoas quando a gente fala assim, não vou conseguir, não vou aceitar, ou eu tenho outras demandas, mas depois a pessoa entende que tu tá respeitando o teu próprio espaço. Tu não tá deixando que ela domine esse ponto da tua vida. Nós precisamos aprender a praticar o sim lento e o não rápido, para conseguir discernir aquilo que é importante daquilo que não tá tão claro assim. Esse ponto aqui que eu vou trazer, ele é muito importante, inclusive para o mercado financeiro, que é o que ele chama de influência dos custos perdidos. É a tendência de continuar investindo tempo, dinheiro e energia numa proposta que sabemos ser mal sucedida, só porque já gastamos um valor impossível de ser ressarcido. Isso aqui justifica aquele trader que sustenta uma posição que é perdedora, vai arrastando stop ou vai fazendo médio, porque ele ficou tão apegado àquela posição que ele tem expectativa que o mercado volte a favor dele,
que ele não quer pular fora. Sobre as armadilhas do comprometimento, como o efeito dotação, que é a tendência de subestimar aquilo que não é nosso e supervalorizar aquilo que já possuímos. Aqui ele também fala sobre o fato de a gente ter dificuldade de nos desapegar com as coisas. E aí ele dá um exercício, que é o seguinte. Por exemplo, eu tenho essa caneca aqui. Se eu não tivesse ela, quanto que eu estaria disposta a pagar por ela? Pra gente ter uma noção do quanto que aquele determinado bem vale. E o livro também comenta sobre a questão de admitirmos as falhas. É preferível que a gente reduza o escopo de oportunidades para nos apegar àquelas que são efetivamente essenciais. E não deveria ser vergonhoso admitir que falhamos. Afinal de contas, no fundo estamos reconhecendo que agora somos mais sábios do que antes. Porque se a gente for parar para refletir, qual é a postura de uma pessoa que é ignorante em relação a um erro? Normalmente ela não admite. Muito menos vai admitir que ela aprendeu. Agora, uma pessoa sábia é aquela que reconhece o erro. Então, o que a gente quer ser? Em que ele fala sobre a falta de limites. Os limites, eles podem ser comparados às paredes de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam. Quando a gente não coloca limites para nós, outras pessoas vão tentar colocar. E elas vão tentar transpor os limites que a gente mesmo não conseguiu se dar. No ambiente profissional, os outros tentam o tempo todo usar o nosso sistema de irrigação para manter o gramado deles verde. O que ele está falando em relação ao sistema de irrigação? É quando outra pessoa passa o trabalho dela para você, que você está acostumado a dar conta das coisas, a ser receptivo. Então ela acha que tem pleno direito de colocar nas suas costas aquilo que ela que deveria fazer. O não essencialista, ele acaba prevendo, sendo muito otimista e prevendo que tudo vai dar certo. É claro que existe um ponto muito positivo nisso, só que ele não está preparado para os imprevistos, e normalmente quando eles surgem, o não essencialista acaba entrando em pânico e paralisando. O essencialista se previne. Se é um compromisso, ele calcula uma margem específica para não se atrasar. E quando ele ganha dinheiro extra, ele pensa no futuro. Já o não essencialista pensa, vou aproveitar agora e fechou. Como o não essencialista não pensa que pode dar errado, ele não tem espaço para erros. Então, como resultado, a execução é sempre muito frustrante, estressante e forçada, porque ele tá forçando chegar sempre no resultado, já que ele não dá margem para erro. Aí ele sugere 50% do tempo estimado. Eu tenho uma reunião estimada em meia hora. Coloca mais 15 minutos, para ter uma margem para eventuais atrasos e problemas. Que sempre no início dos capítulos, ele traz uma frase de algum autor, né? E essa frase eu achei bem interessante, do Lao Tse. Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Porque a gente acaba querendo só coloca coisas e esquece de remover e focar naquilo que importa. Traz também vários exemplos. Ele traz um exemplo do caminhante lento, que eu achei muito interessante, que era o seguinte: imagine um grupo de pessoas que estão caminhando, e tem grupos de escoteiros, e um deles caminha muito lentamente. Se a gente colocar ele por último, ou no final, vai ficar uma distância muito grande. Mas quando a gente coloca ele por primeiro, os outros precisam seguir o ritmo. E aqui ele traz um exemplo de diminuir o peso da mochila desse caminhante para que ele consiga ir mais rápido e, consequentemente, o grupo todo acompanhe. E ele traz esse paralelo. Qual é o obstáculo, como se fosse o peso da mochila, que, se removido, fará quase todos os outros desaparecerem? Os outros obstáculos da nossa vida. Muitas vezes a gente está olhando a situação de cima e não observa um detalhezinho que pode fazer toda a diferença. Pesquisas mostram que de todas as formas de motivação humana, a mais eficaz é o progresso. Isso porque uma pequena vitória concreta dá impulso e aumenta a fé no sucesso futuro. Então, eu já me encaminho aqui pro final. Tem outras análises para serem feitas, mas pro vídeo não ficar longo, vamos reduzir e focar no essencial. Em reduzir todo aquele escopo de coisas que a gente faz e focar naquilo que é importante. Ao invés de ter 15, 20 metas no ano, tenha uma ou duas. Porque será que você conseguiu cumprir as 15, 20 metas do ano passado e dos outros anos? Pensando nessa meta, de forma essencialista, o que você precisa fazer, os pequenos passos, as micrometas que você precisa encontrar, que fazem parte do guarda-chuva dessa meta maior, para atingir o teu objetivo? É nisso que você deve focar. Então, se você gostou desse livro, se gostou desse vídeo, é o primeiro que eu tô fazendo aqui em relação ao livro que eu leio, coloca nos comentários o que você achou mais interessante, quais outras reflexões que você tem também, que eu vou adorar saber disso. Até mais!